Oi, gente. Ontem nós tivemos alguns motivos para comemorar em termos tido manifestações contra Bolsonaro em várias capitais do país, inclusive no exterior. Mas teve um episódio que foi lamentável, que merece críticas e que merece uma análise, que merece que a gente reflita sobre ele, que foi o episódio das vaias e da tentativa de agressão que alguns manifestantes realizaram contra Ciro Gomes. E a gente precisa falar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje. Olha, eu tinha dito no meu vídeo de ontem a importância da gente se unir contra Bolsonaro, até com figuras do pensamento liberal, que eu não incluiria Ciro Gomes, né, até pelas propostas dele nesse pensamento. Mas enfim, até com figuras de um pensamento mais liberal, até com a Tabata Amaral, que votou a favor da reforma da Previdência, até com esse pessoal, que a gente tem muitas divergências, muitas mesmo, até com liberais que resolvam ir na manifestação, até com esses, eu entendo que a gente tem que, no momento do Fora Bolsonaro, dizer, olha, a gente não vai esquecer do passado de vocês. Na hora da eleição, a gente vai lembrar desse passado e vai usar isso do ponto de vista eleitoral, que é legítimo. Mas, no momento da manifestação contra Bolsonaro, nós temos que nos unir, nós temos que nos agregar, porque estrategicamente isso é importante para ter mais volume. Inclusive, o fato do número de pessoas na Avenida Paulista não ter sido tão grande quanto era a expectativa, embora em termos nacionais, em termos até internacionais, tenha tido muita mobilização difusa, ou seja, em vários lugares diferentes, mas não tantos concentrados no mesmo lugar, isso daí prejudica a união em prol de um objetivo comum, que é retirar Bolsonaro, que é o impeachment do Bolsonaro. Então, até do ponto de vista estratégico, para não falar do ponto de vista moral, da dimensão antidemocrática, porque olha só, a atitude dessas pessoas é, do ponto de vista moral, condenável. É uma atitude. Vaiar, eu até entendo, embora eu não faria e não recomendo nesse contexto, mas a pessoa pode dizer que, olha, vaiar está dentro da minha liberdade de expressão. Eu consigo entender. Né? A pessoa discorda de coisas que a pessoa falou no passado, quer vaiar. Eu consigo entender, não acho que estrategicamente seja melhor. Mas tentar agredir, isso não. Isso é inadmissível. Além de ser, obviamente, um crime. E além disso, é antidemocrático, porque você está dizendo que na sua manifestação só pode falar quem você concorda. Né? Isso é típico do sectarismo, do pensamento de seita. Um pensamento de só vale a pena aqueles que pensam como eu. Que é exatamente típico do bolsonarismo. É típico do bolsonarismo esse pensamento sectário. E o pensamento sectário, lamentavelmente, ele não está só em uma minoria do PT, não. Ele está em aspectos minoritários do PDT, tem sectários ciristas também, tem sectários pissolistas. O pensamento sectário é uma coisa que a gente precisa combater, esse pensamento maniqueísta, né, que trabalha como os nossos são totalmente do bem e o outro lado é totalmente o mal. Né? Aliás, esse pensamento maniqueísta é um pensamento que dá combustível em um elemento central do bolsonarismo. Né? E nós precisamos superar isso, nós precisamos ter uma visão que vê mais nuances, nós precisamos ser mais estratégicos. Aliás, em termos estratégicos, talvez o mais importante intelectual que a esquerda nesse momento precisa conhecer, precisa estudar, é o Antônio Gramsci. Olha, eu ter proposto esse curso recente, que mais informações estão no comentário fixado, sobre Gramsci, é realmente num momento muito apropriado. Porque Gramsci tem um texto dele, O Novo Príncipe, né, Estado, Maquiavel, O Novo Príncipe, Moderno Príncipe, em que ele analisa a necessidade de se pensar estrategicamente. Ele está usando Maquiavel como ponto de reflexão. Maquiavel, que é o fundador do chamado realismo político, a ideia de olhar a política com mais realidade.
E ele faz uma série de propostas estratégicas de como a esquerda deve agir, levando em conta as diferentes circunstâncias dos diferentes países. Essa análise de Gramsci é verdadeiramente brilhante, porque ele diz, olha, não existe uma estratégia válida sempre para qualquer circunstância. A estratégia precisa se adequar às condições históricas, econômicas daquele país naquele momento. Ou seja, existe uma variação por país, porque cada país tem sua cultura, suas instituições, sua conjuntura política específica, e um país, o mesmo país, em diferentes momentos, tem diferentes conjunturas. Ou seja, a estratégia ela precisa se adequar tanto ao país, às características específicas do país, quanto ela precisa também se adequar às características específicas daquele momento, porque o mesmo país varia em conjuntura dependendo do momento. E eu vou analisar isso em mais detalhes, com o texto de Gramsci, no meu curso. Se você tiver curiosidade, vai dar uma olhada, quem sabe se inscreve, vai fazer parte, divulga o curso, enfim. Mas isso é muito importante pensar. E qual é a conjuntura atual do Brasil? Nós estamos numa conjuntura em que o presidente ignorou, o governo dele ignorou mais de 100 e-mails da Pfizer. É um governo que está tendo uma política que está levando à inflação. É um governo que está destruindo os direitos trabalhistas. É um governo que está entregando as riquezas para o estrangeiro. É um governo... Até engasguei. É um governo que precisa ser combatido por todos nós. Por todos nós. Então, gente, olha, nós não podemos, diante desse momento, ficar escolhendo os aliados contra esse governo. Nós temos que tentar uma união mais ampla que for possível contra o governo. No momento da eleição, se você quiser ressaltar diferenças, ressaltar erros, de forma republicana, com crítica, a crítica ela é fundamental. Isso daí eu não vejo nenhum problema. É absolutamente legítimo. E a crítica faz parte do debate democrático, sem dúvida. Mas querer agredir uma pessoa que está concordando com você em lutar contra o bolsonarismo, isso não é razoável, isso não é estratégico, isso é dar um tiro no próprio pé. Né? E eu espero de verdade que a maioria das pessoas do campo progressista e da esquerda estejam acordando para isso, porque o sectarismo, porque o maniqueísmo é uma coisa que permeia a cultura brasileira. E o bolsonarismo foi capaz de crescer usando dessa estratégia, usando uma estratégia sectária, maniqueísta, pueril, porque ela tem impacto na cultura brasileira, porque existe adesão. Mas nós temos que defender valores diferentes e temos que também ser estratégicos nessa luta. E era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está no canal A Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.